Se você chegou até aqui, é porque algo você tem a fazer, ou talvez até já tenha feito de significativo. É isso mesmo que eu estou dizendo. Se você chegou até aqui, nessa altura da sua vida, independentemente da idade que você tenha, é certo de que você tem aí algo, algum propósito a ser realizado. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu quero dizer para você que este espaço aqui, um espaço de diálogo, de aprendizado aí coletivo, nós podemos aprender uns com os outros. Então fique muito à vontade para encaminhar suas perguntas, encaminhar suas questões, para que nós possamos descrever e desenvolver as respostas que possam trazer de alguma maneira pistas para o nosso crescimento integral, na parte emocional, na parte mental e espiritual. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Aloísio Alves e nós vamos nos conhecendo aqui durante a nossa conversa. Eu quero dizer para você que você tem certamente algo ou que você já realizou ou algo a realizar nesta vida, porque a natureza, ou se você preferir o universo, ou se você quiser Deus, não faria e não faz com que as pessoas, os seres que compõem esse grande universo existam aí de uma forma aleatória. A natureza e o próprio universo têm leis que são aí as primeiras a cumprirem funções econômicas no sentido de funções. Tudo tem uma função e com você e comigo também não é diferente. Agora, é importante dizer o seguinte: se você ainda não descobriu o que é que você está fazendo aqui, ou se você já descobriu e está realizando, de qualquer forma, é importante alargar essa visão, ampliar essa visão. O que me admira muito é que algumas pessoas, e não são algumas, são muitas que nós vemos aí se manifestarem, principalmente nos ambientes da internet. Pessoas que, de alguma maneira, se acomodam nesse vai e vem, ou seja, muitas pessoas seguem ensinamentos, doutrinas, conhecimentos aí antigos e essas pessoas simplificam essas mensagens, achando que é uma grande vantagem você ir e voltar indefinidamente, mais ou menos naquela nomenclatura da roda de Sansara, né? Como é dita aí em algumas filosofias orientais, especialmente aí no budismo. Então é importante dizer que não há nenhuma vantagem em ficar rodando e voltando ao mesmo ponto. E quando eu digo que você tem algo a realizar, a coisa mais importante que nós temos para realizar aqui é o autoconhecimento. Enquanto nós não resolvermos profundamente todas as questões, e pessoal, estou falando de complexidade agora, é muito complexo o autoconhecimento. Não basta você ter uma resposta simplista ou uma resposta lacradora para garantir que você se conhece. É a única esperança para nós sairmos dessa roda de Sansara é o autoconhecimento. E para isso é preciso afiar a razão e afinar esta razão com a sensibilidade do coração. Ou seja, é importante a razão? Claro que sim, para você não cair apenas naquela esfera do fanatismo e das frases feitas, dos slogans, de ficar feito um papagaio repetindo slogans, palavras de ordem e não sair do lugar. É importante que se coloque em funcionamento a força da razão, porém, como eu já disse aqui em algum momento, você não ficar presa
e nem limitado à razão, porque a razão humana ela tem suas limitações. Mas antes que a razão seja limitada, ela tem um poder incrível de alargar nossos horizontes, inclusive arrancando-nos aí da superstição, da ignorância e do desconhecimento daquilo que é essencial. Por isso que eu digo que o autoconhecimento é complexo, mas para isso não é preciso nenhuma qualificação especial, porque senão você vai ficar achando que para você se autoconhecer, você tem que ser um guru, tem que ser um iluminado, tem que ser alguém que lê em vários idiomas aí extintos, aprendizado de línguas mortas, aprender segredos deste ou daquele grupo. Não tem nada disso. O autoconhecimento está ao alcance de toda pessoa que, como eu ia dizendo, afina, afunila a razão em conexão com as coisas e com a percepção do coração. E para isso é preciso que nós ajudemos, cada um a seu modo, ajudemos a acontecer aquele maravilhoso e sonhado encontro entre a ciência e a espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade aqui, eu estou aqui falando de algo que ultrapassa, que supera as crenças religiosas, que, lamentavelmente, muitas delas só servem para afastar as pessoas de uma espiritualidade sadia, saudável e libertadora. Ao contrário, boa parte das crenças religiosas apoiadas em uma compreensão distorcida da fé, e essa distorção, na maioria das vezes, ela é proposital, é para afastar as pessoas do caminho do autoconhecimento. Então, eu estou falando de uma espiritualidade que você cultiva a partir da tradição que você preferir, mas é um exercício, é um trabalho sobre si mesmo. Poderíamos fazer aqui uma metáfora e dizer que o trabalho sobre si mesmo é como aí esculpir-se em uma rocha bruta, em uma pedra bruta. Então você vê que esta metáfora traz em si o quê? Uma necessidade de esforço e de trabalho, porque isso tira a pessoa, pode nos tirar, nos libertar de uma visão pequena do nosso trajeto aqui nesta vida. Porque quando o nosso corpo morrer, quando nós não contarmos mais com este veículo carnal que é o corpo, ainda assim algo em nós, a nossa essência, chame você do que você quiser, mas uma parte transcendental, ou seja, uma parte que transcende a materialidade, isso estará vivo, isso permanecerá. Isso não é questão de fé ou de acreditar, é uma questão aí que a própria razão pode nos mostrar e nos demonstrar. Porém, como eu disse, cabe a você, dentro da sua linha de compreensão, dentro da sua tradição aí filosófica ou religiosa, você transcender até esse nível. Para quê? Para você ampliar o autoconhecimento e, como eu perguntei e como eu falei no início dessa conversa, que você descubra o seu propósito, que você descubra o motivo de você estar aqui, para que você não seja um autômato, alguém robotizado, alguém que fica por aí apenas repetindo, como eu já disse, frases feitas, expressões religiosas que estão já desgastadas e não traduzem a grandiosidade daquilo que habita o ser humano. Então, é nesse sentido que eu estou vindo aqui hoje desafiar você a cair fora, a escapar dessa roda de samsara através do autoconhecimento. Como eu disse, vou repetir, você se respeita não precisando ficar pulando de galho em galho.
Siga, aprofunde a tradição, a sua linha de crença, até o quanto ela puder atender às suas indagações. E claro, não se coloque como centro do universo, porque nem você e nem eu o somos. Somos apenas partes de uma imensa engrenagem da qual nós ainda temos uma vaga ideia. Se nós não conhecemos nem sequer a nós mesmos, imagina quando nós tratamos de uma questão universal. Mas eu estou aqui para incentivar você. Por que eu estou incentivando você ao autoconhecimento? Porque atualmente tem crescido o vazio existencial. O vazio existencial tem sido hoje o grande problema que nós estamos vendo crescer. Ele já existe desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade é humanidade. Esta humanidade que nós conhecemos, já existia o vazio. A busca aí pelo sentido da vida continua. Porém, agora, devido à hiperconexão, à velocidade das informações que nos chegam de todos os lados, nós vivemos uma ansiedade permanente e crescente, e nós vivemos muito mais conectados e chamados para aquilo que é externo do que aquilo que está no nosso mundo interno. Portanto, somos, como escreveu Freud, estrangeiros para nós mesmos. Não falamos e nem entendemos a língua da nossa essência, do nosso espírito. E nunca se viu tanto quanto agora. E eu vejo isso nos atendimentos em consultório, presencialmente, nos atendimentos online, feitos aí a pessoas de várias partes do mundo, graças à tecnologia. O que está adoecendo a maioria das pessoas e, inclusive, levando milhares anualmente ao suicídio, à desistência da própria vida? É exatamente o vazio existencial, a falta de percepção de um propósito. E tudo isso pode ser, de uma maneira ou outra, resolvido ou de alguma maneira amenizado pelo autoconhecimento. Agora, o autoconhecimento dá trabalho. Não se iluda que você, terminando de ler um livro, você vai se conhecer plenamente. Não se iluda que se você participar desse ou daquele evento, você vai se conhecer totalmente. Não, é preciso ir mais adiante. Não se iluda, porque nós vivemos já muito cercados e invadidos pela ilusão. Desejo a você ótimo autoconhecimento e uma ampliação da consciência para que você desfrute mais da vida, sem ansiedade e com total paz de espírito. Fica aqui o abraço do Aloysio Alves e até a próxima!